Olá, sejam todos bem-vindos ao Mais Agro. Hoje vamos falar sobre uma iniciativa que une aprendizado, sustentabilidade e impacto social, a extensão rural. Aqui no curso de agronomia da FIB, as disciplinas que envolvem a extensão rural têm um papel fundamental na formação dos futuros agrônomos. No primeiro bloco do programa Mais Agro de hoje, falaremos sobre um projeto de compostagem de resíduos da agroindústria, que foi desenvolvido recentemente pelos alunos do terceiro ano do curso, acompanhado pelo professor, e depois apresentado à comunidade. Para entendermos melhor essa experiência e a sua relevância, nós vamos conversar com o professor responsável pela disciplina, professor Luiz, e também com duas alunas que participaram do projeto, a Mariana e a Mayla. Sejam bem-vindos, gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês, por vocês terem aceitado o convite. Obrigada, Marina, é uma honra estar aqui. Marina. Obrigada, Marina, é um prazer estar com você e com o telespectador que está assistindo a gente. Bom, para iniciar nossa conversa, professor Luiz, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a extensão rural. Bom, a extensão rural é uma conexão, entre a faculdade e a comunidade, seja ela, no nosso caso, a agronomia, o produtor rural ou as empresas da agroindústria. Ou seja, então, levar a informação aprendida dentro da sala de aula para a comunidade. Levar de uma forma tranquila, com uma linguagem leve, que eles... Isso não técnica, na linguagem do produtor rural, simples e não muitas vezes incisiva. Você dá a informação para ele entender a importância e ele querer colocar aquilo dentro da propriedade, porque muitas vezes a grande maioria foi aprendendo de pai para filho e na realidade dele aquilo é verdade, muitas vezes não é, e ele não tem uma máxima potência de produtividade dentro da propriedade dele. E às vezes tem uma resistência, de aceitar, então vocês mostrando essa informação, mostrando que vale a pena, que funciona dessa maneira, Sim. O produtor acaba fazendo. Ele acaba aceitando, porque ele vê que realmente o que você está levando para a informação é útil dentro da propriedade dele ou vai facilitar a vida dele, que já não é fácil, que a maioria acorda muito cedo, e ele começa a entender um pouco melhor que o que eles estão trazendo é algo valioso para dentro do meu dia a dia. Vai aumentar a produtividade, etc, Bom, eu gostaria de saber, na visão dos alunos e do professor, qual que é a importância da extensão rural para cada um de vocês. A gente pode começar com o professor Luiz. Bom, a importância é uma mão de via dupla, O aluno é importante porque ele vai estar o primeiro contato com o seu cliente, que é o produtor rural ou uma empresa do setor. Então ele vai começar a ter a interação, entender como que é, sair da interação com o professor com o aluno e estar no meio profissional. E o produtor rural, ele tem o canal direto do técnico, seja ele o professor que está por trás, específico, e os alunos que já se ambientaram com aquele tema e estão podendo levar até ele um passo a passo uma nova ferramenta. E para os alunos, a gente sabe que é algo importante e obrigatório no curso, a extensão rural. Gostaria de saber de vocês, o que vocês acham que é o mais importante, assim, o que essa disciplina e esses projetos de extensão rural significam para vocês, alunos? Começar pela Mariana. Bom, eu vejo a extensão rural, como o professor falou mesmo, de a gente pegar a metodologia que a gente aprende em sala de aula e levar para a comunidade de uma forma mais fácil, mais tranquila, mais dinâmica, e até para facilitar a nossa vida na hora de chegar no campo e mostrar como que funciona toda essa parte, essa prática que a gente aprende dentro da faculdade. Legal. E você, Mayla? Eu acho assim que nesse âmbito escolar o mais importante é essa troca que acontece entre produtor-aluno, professor-aluno, aluno-produtor. Eu acho que é muito importante ter essa troca para a gente entender como funciona o pensamento e o dia dos produtores e entender como forma a maneira aqui. E, no geral, essa parte de compostagem eu acho que é muito importante em questão da sustentabilidade. Muita coisa que seria descartado, por exemplo, o bagaço da cana, pode virar algo útil para o produtor lá na frente. Eu acho que isso, assim, é primordial, porque a gente tem muito descarte que a gente não tem o que fazer. Então, eu acho que entra muito nessa parte de ser sustentável. Levar para o produtor algo que vale a pena, Exatamente. Como a Mayla falou, a gente teve um projeto, de compostagem que foi desenvolvido pelo professor, pelos alunos do terceiro ano da agronomia aqui. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre o projeto, sobre a importância desse projeto, como que isso foi apresentado para a comunidade.
Bom, a compostagem é uma disciplina muito interessante, né, na atualidade, porque é o seguinte, o produtor rural em si, ele acha que colocando, por exemplo, só o esterco lá reservado, ele está fazendo uma compostagem. E isso não significa que ele está fazendo da maneira correta. Então, o que é compostagem? Compostagem é uma transformação daquele material por micro-organismos. Então, o que o agrônomo faz? Ele aprende a calcular quanto de cada material para você fazer uma alimentação completa para o micro-organismo. Então, o que os alunos fizeram? Aprenderam a calcular isso, a fazer essa mistura e o processo de compostagem para gerar um resíduo orgânico. O que é o resíduo orgânico? É a terra vegetal. Então, o nome popular é terra vegetal. Então, eles fizeram isso durante o semestre, calcularam e trouxeram da região diferentes resíduos da agroindústria. Então, teve alunos que trouxeram bagaço de cana-de-açúcar, o bagaço de engenho, que é a produção de cachaça, teve gente que trouxe casca de café, pode ser. Então, inúmeros, né? Até a pessoal traz celulose, para fazer essa mistura e entender que, independente do material, é um mesmo cálculo, a gente vai calcular porque é um micro-organismo. Então, eles calcularam e pilotaram durante um semestre essa compostagem. Então, qual que é a função do agrônomo? Calcular a partida e só observar como que é o caminho. Porque quem comanda a compostagem é o micro-organismo. Então, o que a gente pode fazer por ele? Só dar as melhores condições, né? Então, o produtor rural tem que entender que existe uma ciência atrás disso. E ele precisa que alguém ensine o passo a passo para ele, que é a função do engenheiro agrônomo. Então, é muito importante isso na nossa região, porque a gente está no Centro-Oeste Paulista, envolve grandes usinas, né, de sucrocoleiras e também de papel e celulose. É muito grande o que é gerado, fora também que Bauru tem grandes supermercados. Isso tudo vai para aterro sanitário e poderia estar indo ser destinado para a agricultura. Sim, até para melhorar a sustentabilidade, né? Que é um tema que a gente fala direto. Acho que todo programa Mais Agro que teve aqui, a gente fala de sustentabilidade, né? Gira tudo em volta disso. E quais que eram as responsabilidades dos alunos dessa disciplina? O que vocês tinham que fazer? Mariana, o que vocês tinham que fazer lá? A gente começou calculando, né, todos os compostos que a gente ia usar para poder montar a nossa leira. E aí, a partir disso, a gente foi trazendo todos os materiais e fomos montando. Então, aí a gente usou pó de serra, esterco, e aí no processo, às vezes você revira a leira quando chega na determinada temperatura, ou você molha. Então, tem toda essa parte de você fazer o manejo adequado da leira para ela poder, o micro-organismo conseguir agir ali dentro da leira e seguir com a sua compostagem. E é toda aula, Mayra, toda aula. Todo dia. Vocês iam todo dia. Todo dia. Com aula, sem aula, intervalo, a gente ia, media a temperatura, verificava a umidade, aí conforme fosse o resultado da temperatura, a questão da umidade no toque mesmo, sentia ali, aí tinha o que umedecer, revirar, se tivesse tudo certo, podia só continuar. Observar se tinha, às vezes, uma largatinha, alguma coisa assim, e era todo dia, uma coisa assim, certinho, até sábado. O único dia que a gente tinha descanso era domingo, por conta que aí realmente não tem como, mas era uma responsabilidade diária. Mas do campo, o produtor, todo dia ele tem que ir lá, tem que observar, e vocês levaram isso, né, pro produtor, que ó, todo dia você tem que vir, tem que ver isso, tem que ver aquilo, né? Vocês veem isso como algo complexo pro produtor entender ou não? A maneira como vocês passaram para os produtores foi uma maneira leve, que deu para eles entenderem e fazer da forma correta lá no campo? O que vocês acham, Luiz? Não, é bem simples. Até porque a forma que a gente leva isso é através da própria feira do empreendedor rural, né? Onde o produtor veio até a instituição e ele viu ao vivo ali a leira. Então, o que acontece? Igual a Mayla comentou sobre temperatura. A leira, ela normalmente se mantém a 55 graus Celsius. Por quê? Porque ela vai esterilizar a pilha. Então, vai morrer o que tiver de doença ou semente. Então, é um material estéril. Se chegar a 65 graus, o próprio organismo começa a morrer. Então, por isso que ela todo dia está mensurando. Ah, chegou a 60, eu vou revirar. Por quê? A parte que está fervendo vai para fora e a fria vai para dentro. O produtor, o que ele faz? Ele joga água. Então, ele não tem na mente que está retardando o processo. Tá? E o produtor ele não vê essa importância de revirar. Por quê? Fumaceia. Começa a sair fumaça, ele acha que está tudo bem. E não. Pode ocorrer princípio de incêndio.
Teve leiras aqui que bateu 90 graus em 24 horas, ou seja, dependendo do material de origem, o micro-organismo vai querer comer mais ou não. Então, isso vai determinar também o tempo que esse composto vai estar pronto. Teve pessoas com 21 dias já estava escuro, pessoas que estavam com 60 dias ainda estava lá no início do processo. Então, por isso que o produtor tem que entender que o material de origem dele vai ser diferente do vizinho, vai ser diferente de outro local. Então, ele tem que entender como é o processo, que o caminho do início ao fim ele é simples. Mas você não pode descuidar de nenhum momento. E aí, lá na Feira do Empreendedor Rural, vocês levaram isso pro produtor rural e os alunos apresentaram para os produtores como que funciona, como que faz, o perigo de chegar a 90 graus, né, de pegar fogo ali. E é visível porque a leira fica cinza, ou seja, carbonizou, queimou. E é muito comum quem produz gado ver isso. O pessoal junta o esterco lá, quando vai utilizar ele vê cinza. E na mente dele, o material tá ótimo. Não, tá péssimo. Ele queimou, não quer dizer que é um material orgânico rico em nutrientes, né? Então ele tem que entender que ele deveria ter manejado. Sim. Né? Então, e o produtor conseguiu olhar realmente a diferença entre os materiais de origem, a velocidade que ocorre, e ele conseguiu pegar. Ou seja, como é 55 graus, você não consegue pôr a mão. Você fala, pô, como que isso acontece? É cálculo. Não foi ninguém que foi lá e colocou calor na pilha, não. É micro-organismo que vai comendo, e quando ele come uma cadeia orgânica, como ela é complexa, libera calor. Então ali você vai manejando e entendendo que passo você está no processo. Então, que bom que cada grupo levou um composto, né? E cada leira ficou de uma maneira para o produtor conseguir ali no dia ver como que ficou e ver os perigos e como que funciona, qual que ficou certo, qual que ficou errado, né? E é interessante, né, que já aconteceu dentro do curso de agronomia, pessoal de Dois Condes que planta macadâmia, é um problema para eles a casca. É a noz mais dura que tem da natureza, é a da macadâmia. E os alunos vieram com o material de lá, montaram a leira, e em uma semana ela rasgava igual folha sulfite. Nossa. E o produtor não acreditava, ele veio até aqui para ver, que os alunos falavam, ô, tá descascando lá, ele não pode ser verdade. Ele veio até aqui para ver, e hoje eles implementaram dentro da indústria, porque era uma forma sustentável. Sim. Porque se você leva essa noz para o campo, vai passar 10 anos, ela continua lá, intacta. Então a natureza ela não consegue sozinha degradar aquilo. Então essa é a importância do engenheiro agrônomo no cálculo para formar uma alimentação correta em micro-organismos. Muito legal. E foram os próprios alunos que trouxeram, né, esse pessoal da macadâmia. Como que vocês acreditam que esse projeto em específico da compostagem ajudou a comunidade rural que estava envolvida no dia da Feira do Empreendedor Rural, que veio aqui e viu ali aquelas leiras montadas? Como que vocês acham que isso ajudou eles? A ajuda que a gente conseguiu dar aos produtores foi na questão da visão, de entender que é um processo que eles podem executar para reaproveitar os dejetos, as coisas que não seriam aproveitadas, e ao mesmo tempo ter uma finalidade. E assim, normalmente, como já foi dito, eles não costumam aceitar fácil o que a gente tem a oferecer, o que a gente passa, o que a gente viu aqui, por conta disso. Ah, mas meu pai fazia assim e dava certo. Às vezes não dava, ele tinha a produção que ele achava que era ideal e não era. Então, como tiveram leiras que deram certo, leiras que deram errado, por N questões, porque os cálculos foram todos certos, mas às vezes por questões do tamanho das partículas, por questão, o acompanhamento não foi o ideal. Então, a gente conseguiu visualizar que precisa sim ter um acompanhamento específico, mas não é uma coisa impossível de se fazer sozinho. O produtor, ele consegue fazer na propriedade dele. Requer uma atenção, requer talvez uma pessoa, um profissional para dar o certinho isso, mas que ele pode ter essa iniciativa e ver que é uma coisa útil. Eu acho que o projeto em si, a parte principal dele foi mostrar isso ao produtor, além dessa parte sustentável que a gente, como alunos, consegue ver, né? Sim, com aproveitamento. Com certeza. Algo pra acrescentar, Mariana? E eu vejo que é uma forma, como o Luiz mesmo disse, que passa o conhecimento do pai, vai passando pro filho, e aí às vezes eles não entendem que a gente talvez tenha uma maneira mais fácil, ou que tem uma maneira que vai realmente dar certo para eles, e porque eles acham que às vezes é só pegar os resíduos e colocar lá na propriedade e deixar do jeito que tá. E não é, tem todo um cálculo feito por trás disso, de todos os compostos, todos os resíduos envolvidos na hora de você fazer a sua compostagem. Muito bom.
Bom, nós vamos fazer um intervalo agora, mas antes eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, do professor Luiz, Mariana e Maila, e dizer que esse projeto realmente é um projeto muito bacana, né, uma disciplina muito bacana, muito importante para a agronomia, e levar isso para o produtor rural, levar esse conhecimento para o produtor rural, eu acho que é a parte mais bacana de tudo, né? Eu acho que você conseguir colocar ali para a comunidade tudo que vocês aprenderam dentro de sala de aula. Então, parabéns, professor, parabéns a vocês duas alunas e todos os outros alunos que participaram também desse projeto que aconteceu e foi oferecido à comunidade ali no dia da Feira do Empreendedor Rural. O programa Mais Agro faz um break agora e a gente volta já já. Curta a real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. O programa Mais Agro está de volta. Estávamos falando sobre compostagem, né, com o professor Luiz e as duas alunas, a Mariana e a Maila. A compostagem que eles fizeram foi utilizado na horta aqui da faculdade, né? E agora a gente vai falar sobre um outro projeto também de extensão rural, só que agora do professor Rodrigo, né, na disciplina de horticultura. Então estamos aqui com o professor Rodrigo, responsável pela disciplina, com um aluno que participou desse projeto da horticultura, que é o Guilherme, e com um também aluno, porém produtor rural, o Tiziano, né, que ainda não faz a disciplina, não passou pela disciplina, mas é produtor rural, então vai ter uma importância bem grande aqui também nesse bloco com a gente. Professor Rodrigo, fala para mim como que foi esse projeto, o que vocês fizeram nesse projeto de horticultura? Bom, professora, nesse projeto nós acabamos englobando, né, o aluno e as técnicas desde a disciplina de solos, né, onde a gente tirava a amostra de solo, até a produção final, visando esse projeto atender toda a comunidade da FIB e também os produtores rurais que vieram participar do nosso projeto de extensão, né, juntamente da nossa Feira do Empreendedor. Certo. E aí vocês fizeram com o quê? O que foi plantado? Como que foi desenvolvido? Nós trabalhamos com a parte de alface, chicória, almeirão e também cenoura. Certo. E aí vocês fizeram desde a parte de solos até a parte de adubação para aumentar a produtividade? Buscando a maior produção, né? Visando chamar a atenção do produtor na Feira do Empreendedor Rural, né? E depois todo esse material a gente acabou trazendo para a população e feito doação também para as pessoas carentes de uma instituição. Muito legal. Bom, eu gostaria de perguntar para o nosso aluno Guilherme, né, que participou do projeto, que participou da disciplina e do projeto de extensão rural. Como que foi? Como que vocês fizeram? Era todo dia? O que vocês precisaram fazer desde o começo até a hora de passar isso para o produtor rural? Como que foi essa experiência? Tá, bom. Professora, nós tivemos a aula com o professor Rodrigo todo sábado, então a gente teve essa parte prática,
né, todo sábado, onde a gente pôde entender um pouco de como que funciona a questão, eu digo do começo da cultura, né, o pré-plantio, até a questão de colheita e todo o ciclo aí da cultura, a gente também pôde aprender na matéria. Então a gente viu toda a parte de adubação, fizemos uma análise de solo na matéria anterior, fizemos adubação, conseguimos aprender a fazer o cálculo correto, que eu acho legal, nós como engenheiros pro futuro, eu como futuro engenheiro agrônomo, entender um cálculo correto de quanto que a cultura vai precisar de certos nutrientes, e a gente fez, bem dizer, todo o manejo prático aí, e eu até estava conversando com o professor que a gente conseguiu, a gente se torna apto a atender um produtor já no mercado de trabalho, um produtor que trabalha com hortaliça, e a gente já consegue, acho que por conta dessa aula prática, direcionar e conseguir levar o melhor aí pro produtor. E lá no dia da Feira do Empreendedor Rural, que vocês passaram isso pro produtor, assim, qual que foi a importância para sua formação pessoal? Nossa, eu conversei com o produtor, eu consegui passar ali para ele. A gente percebe que o produtor ele é muito carente de uma informação precisa, né? Às vezes eu jogo um esterco de galinha ali, deixo, se crescer, cresceu, se não crescer, não cresceu. Não entende de uma praga, de um nematóide que acontece. E eu consegui, para mim, poder conversar com um produtor, que tenha algo cultural, né? Que o cara já planta há muito tempo, só que eu, por esse lado técnico que eu aprendi na aula, que eu aprendi no curso, assim, na aula prática, eu poder bater de frente com o produtor, assim, de entender a necessidade de passar uma parte técnica, mostrar que dessa maneira como vocês fazem vai melhorar a vida dele, né? Levar dessa forma. Eu posso ter um manejo onde ele vai produzir mais. E a gente viu isso aqui. A gente acompanhou toda a parte de plantio e crescimento e desenvolvimento do alface, por exemplo. E eu poder passar isso para ele, poder levar esse algo a mais para o produtor, para mim foi muito bom. Eu acho que é essa a mensagem, né? De tentar levar para o produtor e falar, olha, se você fizer assim, a sua produção pode dobrar. Exato. E muitas vezes dobra, né? Exato. Triplica. É muito legal. Exatamente. E agora eu gostaria de saber do Tiziano, né? Que é nosso aluno, mas antes de ser nosso aluno, é um produtor rural, e é um produtor rural que veio até a Feira do Empreendedor Rural, que participou das dinâmicas e que assistiu a aula, né, dos alunos passando para os produtores rurais como que faz, como que funciona, o que que dá errado, o que que não dá. Qual que é a sua visão disso? O que que você acha que é importante nisso tudo? Isso mesmo, professora. Eu já produtor há vários anos, de hortaliças, tomate, folhosas e tudo. Participo da Feira do Empreendedor e a gente consegue aproveitar vários ensinamentos passados aqui. Quanto melhorar na produção, usar a adubação correta. Isso vem trazendo vários benefícios. É um aumento de produção, agregar um valor melhor ao produto. Então, a gente acaba participando cada ano com um ensinamento diferente. Então, a gente tem melhorado cada dia mais. E agora, fazendo o curso, conseguindo participar ainda mais, aprimorar, está sendo muito satisfatório e ajudando a ter uma rentabilidade melhor na produção. Certeza. E você consegue levar, você como aluno e produtor, você consegue levar para os seus vizinhos, para os seus parentes, esses ensinamentos que você tem? Sim, a gente consegue ajudar a vizinhança, alguém que sabe que a gente está estudando, fazendo agronomia, vem tirar dúvida, perguntar o que a gente pode estar usando, como adubação química, orgânica, o defensivo. É bem satisfatório a gente já poder, mesmo não estando formada ainda, mas já poder ajudar a população em si. Então, vocês acham que essas disciplinas que levam à extensão rural, que levam o conhecimento de dentro da sala de aula lá para o campo, vocês acham que é essencial?
para o aluno aprender a falar com um produtor rural, aprender a levar de uma forma educada, né? Não impor ao produtor, olha, tem que fazer assim. Não, se você fizer assim, vai melhorar. Vocês acham que isso é importante? Você como aluno, você como produtor receber isso e você como professor que é a ponte, né? Que é quem é a cabeça que vai levar ali o ensinamento para o aluno que vai passar para o produtor. Então, vocês acham que essas disciplinas são essenciais para o curso? Com certeza. Com certeza. Professora, essas disciplinas começam, né, desde do segundo ano, acho que a parte de extensão, né, e a gente vai terminar no 5º ano, né? Então eles passam por várias etapas, né? E essas etapas só vai trazer benefícios principalmente para o aluno, né? O produtor ele vai receber informações desse aluno, mas nós, como os professores, nós temos que tentar trazer informações tanto na parte teórica como passar a prática para que a gente faça essa integralização entre o aluno e esse aluno leve não só para a sociedade, mas leve para os pequenos produtores para que futuramente eles saiam mais preparados para o mercado de trabalho. Sim, até porque na maioria das vezes o produtor rural vai ser o cliente, né? Vai ser quem vai ligar e vai precisar dessa mão de obra que a gente está formando, né? Porque muitos alunos, eles saem, como eles falam, eu estou saindo cru do mercado de trabalho. Então, essa forma de extensão quebra um pouco o gelo dele ter essa conversa, levando informação e o principal de tudo isso é ele saber que ele está apto a encarar o mercado de trabalho, porque muitos falam, eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu não sei se eu tenho capacidade de atender um produtor, e isso ajuda muito a hora que ele vai fazer uma entrevista, ou a hora que ele vai conversar com o produtor, que ele aprende, ou ele tem a noção de que ele está pronto para essa situação. Sim, eu também concordo com o professor, eu acho muito importante essas disciplinas, e é o que você falou, né, o nosso aluno, ele começa a ter essa visão, né, ele está lá no 5º ano, já fala, bom, eu já tive contato com o meu cliente, o meu futuro cliente, eu já tive esse contato, eu sei passar, eu vou dar conta do recado. Com certeza. Né? Muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a presença do professor Rodrigo, do nosso produtor rural, Ticiano, e do nosso aluno Guilherme. Agradecer também a todos que participaram, todos que ficaram com a gente até o final. O Mais Agro fica por aqui. Obrigada.